Homem morre afogado no sertão paraibano após ficar preso em galhos de árvore. Quase 50 crianças foram vacinadas com doses para adultos e ainda por cima vencidas em cidade do litoral paraibano. Foram vacinados com dose de adulto, 3 vezes a dose, e doses vencidas. É esse o relato inicial, as informações preliminares que nós temos. Ainda esta semana, crianças sem comorbidades podem começar a ser vacinadas em Campina Grande. Para as crianças que vão tomar no ponto fixo do Parque da Liberdade, é necessário fazer o agendamento e, no momento da vacinação, levar o laudo médico que comprova a comorbidade. E ainda, Campinense e Souza vão encarar adversários de primeira divisão na Copa do Brasil. Hoje é segunda-feira, 17 de janeiro de 2022. O Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. Tenham todos uma excelente semana. Olha, mais um acidente com morte foi registrado na região de Campina Grande. O caso agora foi na BR-104. O condutor de uma moto acabou batendo em um animal que passava às margens da rodovia. O acidente aconteceu ontem à noite, por volta das 11h30, aqui na BR-104, na saída de Lagoa Seca para Campina Grande. A vítima foi o representante comercial José Edivaldo dos Santos Júnior, que tinha 45 anos de idade. Ele morava no centro de Campina Grande e estava numa moto e bateu numa vaca que estava aqui no asfalto, no meio da pista. Edivaldo ainda recebeu os primeiros socorros do SAMU, mas acabou não resistindo. A gente chama a atenção de animais na pista que têm causado muitos acidentes nas rodovias federais e também estaduais aqui no estado da Paraíba. A Polícia Rodoviária Federal tem feito apelos, tem feito campanhas para que os proprietários cuidem dos seus animais, prestem atenção, mas infelizmente, E nesse caso de ontem, o animal estava aqui, uma vaca no meio da pista. O representante não teve como evitar a colisão e acabou morrendo. Um homem morreu no final da tarde deste domingo em um rio que fica no município de Aparecida, na região do sertão da Paraíba. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Souza, por volta de 17 horas, os militares conseguiram tirar o corpo de dentro da água, só que, infelizmente, o homem já havia morrido. A vítima, identificada como Damião Félix de Souza Silva, tinha 25 anos e, segundo testemunhas, ficou preso enquanto nadava no reservatório. E como os afogamentos terminam sendo comuns nessa época do ano, procuramos um bombeiro militar que deu dicas de como evitar esse tipo de acidente. Nós estamos num período de chuvas intensas em algumas regiões do nosso estado. Essas chuvas, elas ocasionam as cheias de rios e lagos na nossa região e as pessoas elas procuram esses mananciais para um momento de lazer. E isso pode ocasionar alguns afogamentos. É importante que as pessoas elas tenham ciência de algumas dicas que nós damos. Evitar saltos de pontes e locais altos, principalmente se não conhecer a profundidade daquele manancial, Nesse período as chuvas aumentam, o nível dos rios aumentam e a correnteza ela traz normalmente alguns objetos como troncos, galhos que podem acentuar o perigo desses banhos nesses mananciais. Outra dica importante que nós damos é não ingerir bebidas alcoólicas antes do banho. A maioria dos afogamentos que acontecem são com pessoas que ingerem bebida alcoólica e perdem a noção do perigo. Um envolvido no homicídio do mestre de obras registrado na virada do ano aqui em Campina Grande foi preso durante o fim de semana. Renato Diniz é quem chega com os detalhes. Foi uma ação da Delegacia de Roubos e Furtos e se refere a um suspeito de ter assassinado na noite de 31 de dezembro do ano passado, o mestre de obras João Alves da Costa. Seu João Careca, como ele era conhecido, saiu de casa para comprar fogos e nas imediações do Distrito Industrial foi assassinado por 2 homens que roubaram dele a moto. Essa moto depois foi encontrada a poucos metros de distância de onde seu João foi baleado. Ele foi socorrido para o hospital de trauma e morreu no sábado à tarde. Então, a prisão desse suspeito
aconteceu ontem. A Polícia Civil aqui em Campina Grande mantém um certo sigilo no que diz respeito às investigações, porque pretende prender, inclusive, o segundo envolvido nesta morte. Então, de acordo com informações, só o delegado Glauber Fontes deve dar informações à imprensa, deve gravar entrevista nessa terça-feira para esclarecer bem como é que se deu a prisão desse suspeito, em que situação, porque a polícia precisa e está aí atrás do segundo envolvido nessa morte brutal que aconteceu na noite de 31 de dezembro. O fato é que é mais um crime de latrocínio esclarecido aqui em Campina Grande. Veja a seguir, vacinação de crianças começa em Campina Grande e já existe prazo para iniciar a imunização de crianças sem comorbidades. E ainda, secretário de Saúde fala de erro de vacinação de crianças em Lucena e diz que todos os municípios foram treinados para a imunização. O Estado fez 4 treinamentos em relação às doses pediátricas, o próprio laboratório diariamente fazia treinamento, então não há motivo para nenhuma dúvida. O Ministério Público Federal está apurando a vacinação errada de quase 50 crianças no município de Lucena, litoral paraibano. Elas receberam imunizantes para adultos que ainda por cima estavam vencidos. O secretário de Saúde do Estado falou sobre o problema. Realmente é um caso infeliz, né, que ocorreu no município de Lucena. Ao Estado cabe receber as vacinas, separá-las e distribuí-las e treinar e capacitar essas pessoas. O Estado fez 4 treinamentos em relação às doses pediátricas, o próprio laboratório diariamente fazia treinamento, então não há motivo para nenhuma dúvida, não só em relação às doses pediátricas, mas ao longo de toda a pandemia. Ontem, o Ministério Público Federal fez a oitiva da técnica de enfermagem. O escopo desse depoimento, somente o Ministério Público Federal pode relatar, mas está apurando, né, todas as vertentes que ocorreram nesse episódio em que crianças de 5 a 11 anos de idade foram vacinadas com dose de adulto, 3 vezes a dose, e doses vencidas. A esse o relato inicial, as informações preliminares que nós temos. Esta segunda-feira foi marcada pela vacinação contra a Covid-19 de crianças com comorbidades, deficiência e autismo aqui em Campina Grande. A imunização começou ainda no final de semana. A advogada Ivana trouxe a filha Maria Fernanda, de 5 anos, para receber a dose da vacina infantil contra a Covid-19. A menina sofre de asma crônica e se enquadra no perfil de crianças com comorbidades. A aplicação foi rápida e, dessa vez, o chorinho da filha trouxe alívio para a mãe. Nós conversamos com ela sobre a vacinação, que é muito importante, que seria só uma picadinha. Então, preparou psicologicamente a criança e foi um sucesso, né? A criança entendeu e não sofreu e é muito rápido. A sua expectativa era grande? Muito grande. Ela não poderia deixar de estar imunizada. É um momento importante para que as crianças com essas necessidades especiais, né, ou comorbidades, elas entrem nessa lista e tenham essa prevenção garantida. Na APAI, o slogan da campanha ganhou destaque: vacinar é proteger. E a gerente de atenção básica da Secretaria de Saúde do município usou algumas estratégias para convencer as crianças a tomarem a vacina. Se vestiu de Mulher Maravilha com direito a foto e tudo mais. O nosso tema da campanha vacinar é proteger. Então eu trouxe o lúdico para as crianças se sentirem com superpoderes e se sentirem mais seguras para evitar que doa mais. Tá funcionando? Tá sim, elas estão amando. Isso fez Guilherme, autista de 8 anos, enfrentar o medo e receber a vacina no colo da mãe, agarrado ao ursinho de pelúcia. Como é que é o nome dele? É o Pimpo. Você gosta muito dele? Gosto. Ai, que legal. Ele me ama. Como é que foi tomar vacina? Foi uma furadinha no braço. Eu sei que doeu ou não? Acho que doeu. Mas agora já passou, né? É. Seu coração tá sossegado? Agora sim, né? Mais confiante, um futuro melhor, né, pra gente. A vacinação contra a Covid-19 começou no último sábado em Campina Grande.
Nessa primeira etapa da campanha estão sendo vacinadas crianças entre 5 e 11 anos de idade, com deficiência permanente, autismo e comorbidades. É necessário fazer o pré-cadastro no nosso site. E as crianças que são acompanhadas em serviços especializados, a exemplo aqui da APAI ou do SER, não precisa fazer o agendamento. Para as crianças que vão tomar no ponto fixo do Parque da Liberdade, é necessário fazer o agendamento e, no momento da vacinação, levar o laudo médico que comprova a comorbidade. Qual o site para fazer cadastro e agendamento? O site é vacinação.campinagrande.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina Campina. É o mesmo site e aplicativo que foram usados para os adultos. E hoje à tarde, o secretário de Saúde de Campina Grande fez uma avaliação dos primeiros dias de vacinação das crianças de 5 a 11 anos na cidade. E já fez, inclusive, uma previsão de quando crianças sem comorbidades podem começar a ser vacinadas. Um balanço muito positivo. A gente ofertou a vacina pediátrica que chegou no município por volta de 11 horas. A partir de 14 horas já estava aplicando em alguns pontos com crianças com deficiências físicas e autismo. Hoje também a gente ampliou na segunda-feira para crianças com comorbidades. Até agora, todas as vacinas, a gente não teve nenhum efeito adverso maior em relação às crianças, que é um ponto bem positivo para tranquilizar os pais e as mães e os responsáveis, que a vacina nesse momento é uma vacina segura, que vai proteger seu filho e aquelas pessoas que convivem naquele mesmo ambiente. Os próximos dias segue com esse mesmo grupo, ou seja, crianças que têm alguma comorbidade, autistas também, ou existe a previsão já de ampliar? Hoje a gente já ampliou para a síndrome de Down, a gente pretende também vacinar amanhã as crianças com deficiência tanto auditiva como visual e também as outras comorbidades, crianças com diabetes, com anemia falciforme, com talassemias, que vão poder vacinar mediante a presença de um laudo médico. A partir daí, eu acho que na quarta-feira a gente já deve, dependendo da quantidade de estoque de vacina, ampliar para 11 anos sem comorbidades. A seguir, conheça os adversários de Campinense e Souza na Copa do Brasil. Ontem o 13 venceu o 7 de setembro de Garanhuns por 2-0. O primeiro gol do Alvinegro foi de pênalti, marcado por Rafael Augusto. No segundo tempo, depois do cruzamento, Felipe Augusto marcou o segundo para o Galo. Está aí o 13 vencendo por 2-0. Já no sábado, o Campinense empatou com o Caruaru City pelo placar de 1-1. O rubro-negro abriu o marcador com o Olávio, que aproveitou o cruzamento. O Caruaru City empatou numa jogada em que Mauro Iguatu terminou falhando. Quem fez o gol foi Everton Luiz. A partida terminou empatada pelo placar de 1-1. Foi realizado hoje à tarde o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil 2022. Os representantes da Paraíba na competição serão o Campinense e o Souza. O Dinossauro vai encarar o Goiás, já o Campinense vai enfrentar o São Paulo. As partidas ainda não têm data marcada, porém vão acontecer em uma das seguintes datas: 23 ou 24 de fevereiro ou 2 ou 3 de março. Vale lembrar que Campinense e Souza irão jogar em casa e a decisão é em jogo único. Os times visitantes vão jogar pelo empate. Qualquer vitória simples classifica os times paraibanos para a segunda fase da Copa do Brasil. É final da edição de hoje do Borborema Notícias. Você fica agora com o SBT Brasil. Tenha uma boa noite e até amanhã.